A frase que parou a internet. O retorno do maior vilão da história para salvar o mundo que ele mesmo tentou destruir. O momento que esperávamos por mais de uma década finalmente está batendo à nossa porta. O trailer final da última parte de Bleach, Thousand Year Blood War, intitulada The Calamity, acabou de sair e ele confirma: nós vamos testemunhar o clímax mais insano, expandido e definitivo da obra de Tite Kubo. Com estreia marcada para o dia 25 de julho de 2026, a promessa é de combates que vão quebrar a internet. Hoje nós vamos destrinchar cada frame desse trailer e conectar diretamente com os eventos finais do mangá, revelando o peso de cada frase dita pelos personagens. Prepare o seu Reiatsu, porque a Guerra dos 1000 Anos está prestes a terminar. Eu sou o Dudu, você está no Nerdland Beyond, e no vídeo de hoje vamos falar tudo sobre o que teremos na última temporada de Bleach. O trailer já começa no mais alto nível de empolgação, mostrando que a coisa vai ficar séria agora. Nós ouvimos Ichigo Kurosaki em um tom absoluto de determinação, dizendo que se ele não acabar com Yhwach, não restará nada no mundo para proteger. A gente sabe que a principal motivação do Ichigo, e que muitas vezes é criticada por algumas fandoms, é de proteger aqueles que ele ama. Então essa luta é fundamental, porque se ele não derrotar o vilão final, não terá mais ninguém para ele proteger. Logo em seguida, vemos a emocionante declaração de Orihime afirmando que finalmente pode lutar lado a lado para proteger o Ichigo. E a gente sabe que esse momento é muito importante para demonstrar o quão poderosa ela é, corrigindo o que as pessoas erroneamente pensam dela não ter nenhuma utilidade e não ajudar o grupo em nada, só porque não tem um poder ou uma força bruta absurda. Só que as suas habilidades, elas são muito poderosas, no sentido de ser o melhor suporte possível para o protagonista. No mangá, essa sequência representa a invasão inicial ao Palácio do Rei das Almas, transformado por Yhwach, que também já vimos nas primeiras temporadas do anime. Essa é uma das principais lutas do final, sendo que o Ichigo ainda vai se reencontrar com Yhwach em outros momentos. Mas nesse aqui que estamos falando, a principal coisa que veremos é o Ichigo utilizando a sua forma Chifre da Salvação, onde ele funde perfeitamente seus poderes Shinigami, Quincy e Hollow, o que já foi mostrado e indicado várias vezes em outros trailers. A participação da Orihime, como eu falei, é muito importante. O mangá faz questão de mostrar que a barreira dela, o Santen Keshun, é a única força defensiva no universo capaz de suportar, por alguns instantes, os ataques diretos de Yhwach acordado. É uma evolução absurda da personagem, que o anime promete deixar ainda mais cinematográfica. E isso a gente consegue observar nos primeiros segundos do trailer. Em sequência, nós temos uma breve aparição da Yoruichi, no que nós sabemos que é a sua forma do deus do trovão, despertada intencionalmente e de uma maneira um tanto curiosa pelo Urahara, lembrando que eles estão em uma luta contra Asuka e Naklevar. E a gente consegue perceber que a luta foi levada ao limite extremo, forçando Urahara a utilizar sua última carta na manga, sua Bankai. E pelo que nós vimos do trailer, ela vai entrar de uma maneira completamente diferente do que esperávamos no mangá. A gente vê uns braços se esticando por uns cantos, e esses braços são da Bankai do Urahara. No mangá não tem essa representação. O que nós vemos apenas é ele falando Bankai e o espírito da sua Zanpakuto aparecendo atrás dele. E a gente já sabe o que a sua Bankai faz. Ela consegue desconstruir e reconstruir qualquer parte do corpo ou objeto ou qualquer coisa no seu raio de alcance. E a gente vê isso sendo aplicado com essa imagem do Urahara com os olhos remendados. E nós vamos ver que essa Bankai, na mão de um gênio do improviso, como é o Urahara, vai fazer um estrago grande nessa luta, forçando Askin a usar todos os seus poderes e demonstrando toda a genialidade e QI de luta de Urahara, que vai trazer elementos inesperados para o final. A metade do trailer releva o hype ao espaço. Ouvimos uma voz icônica que os leitores sabem ser da Yachiru, e que nesse momento a gente já sabe que é o espírito da Zanpakuto do Zaraki. Ela diz:
Sim, gente, é aquele momento em que ela revela o verdadeiro poder do Zaraki, um poder chamado Bankai. Mas esse momento não é só de destaque do Kenpachi. Temos também a voz do Toshiro Hitsugaya, falando sobre as pétalas de gelo que caíram, que nós sabemos que fazem parte da sua Bankai, nos indicando que há um enigma que não ficamos sabendo e que há mais poderes por trás do que foi mostrado de sua Bankai, que não atingiu o verdadeiro potencial. Bom, e aqui no mangá estamos falando da monumental batalha contra o membro da Guarda Real mais difícil de cair, Gerard Valkyrie, o Milagre. No capítulo 668 do mangá, descobrimos a verdade sobre Yachiru. Ela é a manifestação do poder de Zaraki. Quando ela segura a mão dele, Kenpachi desperta sua Bankai inédita, transformando-se em um demônio de pele vermelha e força física incomensurável, capaz de partir o titã Gerard ao meio, com um único golpe, sem falar no grito icônico que aparece no painel do mangá, e que já foi feito por animadores e edições de voz amadoras. Será que isso vai ser traduzido para o anime? Vamos ver. Juntamente com esse momento do Kenpachi, no mangá também vemos a Bankai verdadeira de Hitsugaya. Ao contrário que todos nós pensávamos, quando as pétalas de gelo da Daiguren Hyorinmaru somem, seu poder não acaba. Na verdade, ele atinge a maturação total. Sendo assim, aquele não é um timer ou um tempo que ele tem para utilizar sua Bankai. Na verdade, aquele é o tempo que ela precisa para ficar mais poderosa. E aí o Hitsugaya envelhece instantaneamente para um corpo adulto, porque seu corpo jovem não aguentaria tamanha pressão espiritual. Esse corpo está no ápice de seu poder e de todo o seu potencial. Nessa forma, ele pode congelar instantaneamente qualquer matéria ou energia à sua frente, suspendendo até as funções e habilidades dos alvos. E essa mudança na sua Bankai ressoa completamente com a sua personalidade, que é a de um jovem que é muito maduro, que tem grande potencial, mas pensa como um adulto. Então ele envelhecer para uma forma adulta, expressando todo o seu potencial, combina perfeitamente com a personalidade dele. Agora, o trailer traz à tona todo o drama político e familiar dos Quincy's. Hashvalt confronta duramente o traidor da causa, ameaçando no sentido de que se ele desistir da causa, desistir de servir ao rei Quincy, ele teria que desistir da sua vida, porque Julgram iria encerrá-la ali mesmo. Bom, isso só nos mostra a continuação daquele confronto em que estávamos vendo quando parou a última temporada. Só que agora a coisa vai ficar bem mais apertada, porque o Julgram vai conseguir utilizar os poderes do All Might contra o Ishida, e essa é uma das lutas mais interessantes da obra. Fazendo uma ponte com o mangá, esse é um dos duelos mais trágicos e ideológicos do final da história, que se passa nos capítulos 679 a 680. Hashvalt possui o Shrift B, que é o The Balance, o equilíbrio, que redistribui o azar e os danos de forma justa. Bom, para combatê-lo, o Uryu revela o seu trunfo, que foi dado pelo próprio Yurabara. A sua Shrift A antítese, a habilidade de Uryu, permite que ele escolha dois alvos e inverta completamente qualquer situação ou dano que já tenha acontecido entre eles. Se o Uryu estiver à beira da morte, ele pode simplesmente transferir todos os ferimentos para o Hashvalt e se curar totalmente. É o embate perfeito entre o equilíbrio e a inversão. E isso é um problema para o Uryu, porque nós vemos na luta que ele espera até o último segundo para poder usar a antítese. Só que o que acontece é que o Hashvalt usa a sua Shrift para reequilibrar os danos. Só que ele tem um escudo que o protege dos danos causados a ele. Então ele divide para os dois os danos, só que o dano dele fica no escudo. Sendo assim, resulta no Uryu sendo derrotado. Só que acontece uma coisa que muda completamente a situação. No momento que Julgram iria dar o golpe final em Uryu, Yurabara ativa o seu Ausvelen para roubar os poderes de Julgram e de Gerard, que eram os últimos que sobraram, para ser fortalecido na luta contra o Ichigo. Sendo assim, o Julgram perdeu todos os seus poderes e sofreu todo o dano,
ficando próximo da morte. Além disso, o discurso de Uryu, em que ele diz que o equilíbrio somos nós que escolhemos e que ele escolhe ficar com o seu grupo de amigos, convenceu o Julgram, que ao final se sacrifica pedindo para que Uryu transfira todo o seu dano para ele, permitindo Uryu estar curado e prosseguir em troca de sua vida. O Julgram percebeu que ele foi simplesmente descartado por aquele que ele mais venerava e mais confiava. E ao olhar para o Uryu, que mesmo quebrado e prestes a morrer, ainda insistia em tentar salvar seus amigos, ele sente uma profunda inveja e arrependimento por nunca ter agido por uma amizade verdadeira, como a que ele tinha com o Besbi no passado. Sendo assim, Julgram morre salvando Uryu, e ele faz isso para que Uryu possa ir até o Ichigo e entregar um objeto muito importante que faria toda a diferença na luta. Esse é o momento em que todos nós paramos ao assistir o trailer. Com um tom calmo, irônico e absurdamente intimidador, a voz de Aizen ecoa dizendo: "Bem-vindo à minha Soul Society". E a gente percebe que esse padrão se repete ao longo do trailer. Várias vezes nos pegamos olhando e dizendo: "Olha só, ele falou aquela frase". Finalmente chegou aquele momento importante em que uma frase marcante é dita. Mas essa aqui é a mais importante de todas. Se você perguntar para um fã de Bleach qual é o momento mais marcante da luta final, eu te garanto que é esse em que o Aizen se revela para confrontar Yhwach, ficando ao lado do protagonista de uma maneira surpreendente e muito interessante. Bom, na conexão que fazemos com o mangá, nos capítulos finais, 681 a 683, Yhwach desce a Soul Society para fundir e colapsar todos os mundos em um só. E é o que ele fala no final do trailer ao dizer que o mundo vai se dissolver no nada. No entanto, no meio do caminho está Aizen Soseki, libertado da cadeira do Muken. E aí já levanta uma pergunta: como é que ele saiu daquela cadeira? Ou será que ele só estava manipulando todo mundo e tinha capacidade de sair, só que esperou o momento certo para fazer isso? E é o que provavelmente aconteceu, dada a natureza que conhecemos de Aizen. A genialidade do roteiro, que convenhamos não é o melhor de Bleach e que é muito corrido, acontece principalmente aqui, apesar desses problemas. Bom, o Kubo, ele demonstra essa genialidade ao colocar Aizen para lutar ao lado de Ichigo. Mesmo preso ao seu selo, o Aizen usa a liberação completa de sua Kyoka Suigetsu. E o grande plot twist é que a Kyoka Suigetsu consegue enganar até mesmo o poder do The All Might, que enxerga e altera o futuro. E o Yhwach passa a ver um futuro falso criado por Aizen, achando que está lutando contra Ichigo e Renji, quando na verdade está atacando uma ilusão. Existem outros fatores para que o poder do All Might seja mitigado também, mas vou deixar para vocês descobrirem quando assistirem ao anime. E é nesse ponto em que há mais margem para inserir coisas novas, explicações novas e expandir melhor. Até também explicar por que o Aizen não usou a sua Bankai, ou acrescentar algo dele usando a Bankai e não conseguindo por causa do All Might, ou algo assim. Mas trazer algo para tirar essa dúvida dos fãs, porque o Aizen com certeza tem uma Bankai, só não temos o motivo do qual ele não a usa. E essa é a luta final, então podemos esperar que muita coisa vai ser acrescentada. Como eu mencionei antes, são apenas 3 capítulos, é algo muito pequeno. Então eu tenho certeza que muita coisa vai ser acrescentada nessa parte. E essa luta é muito boa, apesar de corrida. Chegamos agora no clímax do trailer e o fechamento. Nos momentos finais, nós vemos a união extrema de forças, com o grito clássico do Getsuga Tensho e diálogos sugerindo que eles vão usar tudo o que resta para acabar com o vilão de uma vez por todas. O que nos traz o contexto do mangá, onde o desfecho da batalha exige o sacrifício e a precisão de todos os lados. Quando Yhwach quebra a Bankai do Ichigo no futuro, através do The All Might, a esperança parece morta. E é aí que entra a peça que conecta o passado e o presente. Uryu Ishida aparece e dispara a flecha feita de prata estática, colhida do coração das mães dos Quincy's que morreram na seleção sagrada, o Ausvelen. Essa flecha é um artefato que, ao atingir Yhwach, anula completamente seus poderes divinos e o The All Might por uma fração de segundo. É a brecha necessária para Ichigo desferir o golpe final, uma arma
secreta que foi guardada pelo avô de Ishida, que sabia que essa situação poderia acontecer, e que é entregue a ele por seu pai e pelo pai do Ichigo, do qual a gente cobra uma participação maior também no anime, já que sabemos que cenas extras serão adicionadas. Bom, quando o Ichigo desfere o golpe final no Yurabara, a casca da Bankai modificada de Ichigo se quebra. Aquela parte branca da espada se parte completamente e sai da espada, revelando a forma clássica da Shikai original da Zangetsu do início do anime, cortando o vilão ao meio de forma poética, o que nos mostra que aquela Zangetsu que o Ichigo exibia não era o seu poder falso suprimido pelo Rei Quincy, quando na verdade era um vislumbre do futuro, e é por isso que o velho Zangetsu, que é o Yurabara, concede para ele uma Shikai com essa forma, porque ele já tinha visto isso no futuro. É um tanto confuso, né? Mas faz uma ligação muito interessante, numa prova que o foreshadow do Kubo é um dos melhores dos animes. Bom, e agora podemos chegar à conclusão da nossa análise. Como vimos nas letras garrafais do trailer, Tite Kubo está atuando como supervisor geral e criador original de toda a produção do anime. O mangá teve um final muito corrido e conturbado em 2016, devido a problemas de saúde do autor. Ele rompeu um tendão do ombro, o que, em tese, incapacitaria ele para desenhar qualquer coisa. Mas mesmo limitado por essa lesão, o Kubo conseguiu desenhar tudo e entregou o final do mangá. E olha, mesmo lesionado, ele desenhava muito bem. Além disso, teve problemas psicológicos, não estava se sentindo bem. E isso tudo atrapalhou o desenvolvimento do final da história, que ficou muito corrida, e essa é a principal crítica que todos fazem. Só que as pessoas não faziam ideia do que estava acontecendo. E dada essa situação complicada do Kubo, ter um final coerente e encerrar a história dessa maneira, de forma bem desenhada ainda, acabou sendo um lucro. E agora com o anime, ele tem a oportunidade de acrescentar tudo aquilo que ele queria colocar, estendendo as lutas, explicando melhor e melhorando substancialmente a obra. E eu tenho certeza que ele vai entregar um final maravilhoso e que nós vamos ficar lembrando disso por muito tempo. O final do mangá acabou deixando muitas lutas, como a do Gerard Valkyrie e o próprio destino de alguns personagens, sem uma conclusão totalmente satisfatória. E o anime já provou nas partes anteriores que está adicionando cenas inéditas e corrigindo essas pontas soltas. Com The Calamity, podemos esperar a versão definitiva e estendida da história que Kubo sempre quis contar. Diz aí nos comentários, qual dessas cenas você está mais ansioso para ver animada? A Bankai do Kenpachi, do Hitsugaya adulto, o retorno do Aizen? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe de Bleach. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima!